22 que aconteceu tinha mais passárgadas onde ir e invenções de Abaporus. Era mais imperfeição igual a obras perfeitas e mais os crimes de sermos divergentes. O 22 de agora é a periferia no centro e o centro na periferia. O 22 de agora é a cultura no centro, o desenvolvimento econômico e social. É cultura como saída justa e próspera, sustentável e democrática para a crise pós-pandemia. O 22 de antes abriu caminho para carnaval, antropofagia e tropicália, para cinema novo, poesia marginal e direta já. É resistência e ocupação cultural, porque arte é ocupar. Obrigadíssimo, Tom Zé, Ana, Elias, Marcelino, todos nos conhecemos aí da estrada. Olha, não precisa nenhum de vocês agradecer nada. Eu vim porque acho que isso merece, que isso é de respeito. Estou aqui com o maior entusiasmo. Nada de agradecimento. Mara, nem honra. Nós estamos aí no ano de 21, aguardando 22, em segundo ano dessa pandemia da Covid, né? A gente está bem longe, 465 anos do ano da deglutição do Bispo Sardinha. Então, a gente está bem longe desse momento de antropofagia inaugural da história brasileira, né? E hoje a gente está mobilizado, a sociedade inteira está junta para atravessar, para abrir novos caminhos, para sair da encruzilhada em que a gente está, uma dificuldade muito grande. Então, a gente pensou esse modernismo 22 mais 100 sobre um aspecto que tinha lá atrás, o antes e o agora. O antes, né, era aquele antes de uma Paulista desvairada, em que o Mário de Andrade escrevia que o lirismo era eu mais lirismo igual a poesia. E hoje a gente tem um Brasil inteiro para abraçar, que pensa aí um eu mais os meus igual a nós, e que somos nós com muito lirismo e com uma força poética diferente. Ou seja, a gente já está fazendo aquela prova dos 9 para ver se o Brasil volta a ser alegre, porque o Brasil está muito entristecido, né? No 22 que aconteceu, existia um sonho utópico de uma passárgada colocada, da gente inventar novas formas como eram os Abapurus e tantas outras formas que foram inventadas a partir deles, onde a imperfeição gerou um pensamento de que a obra perfeita nasce de imperfeição, né? Ela não é uma busca parnasiana, mas ela é a busca da presença do artista na sociedade, como ele interage com isso no dia a dia, com o pé no chão, né? De maneira telúrica, né? E, principalmente, aquele espírito do crime de ser divergente, que também os modernistas falavam e defendiam muito. Quer dizer, como é que a gente diverge da situação, do sistema, do status quo. E, evidentemente, a gente pensa um 22 para agora, que é trazer a periferia para o centro e o centro ir para a periferia, da gente fazer esse diálogo, porque a potência periférica está muito grande, está muito forte, né? E a gente precisa enxergar a cultura como prioridade. Precisa colocar a cultura no centro do desenvolvimento econômico e social. A cultura é muito necessária para esse desenvolvimento, é o desenvolvimento humano à frente de tudo, né? Então, a gente pensa que as atividades culturais, esse momento do 22 mais 100, seja um momento que vai ser aquela saída próspera, justa, sustentável, democrática, para a gente vencer a crise que vem depois da pandemia, que a gente já vive na pandemia e depois dela ainda se agrava, né? Com a questão toda de instabilidade econômica. O antes nosso, de 22, ele modificou o carnaval dos anos 30, ele apontou, nos anos 30 também, a antropofagia, depois ela gerou 2 gerações de modernistas, inclusive a de 45, que é muito forte, muito conhecida. A gente tem a geração, e a gente tem um grande exemplo aqui entre nós, o Tom Zé, da Tropicália, que é um espírito antropofágico herdado, né? A gente tem o cinema novo, a gente tem o Maio de 68, a gente tem a poesia marginal dos anos 70, a gente tem a luta pelas diretas já nos anos 80, a gente teve o Arte contra a Barbárie nos 90, a resistência cultural e a ocupação cultural no ano 2000, que são símbolos muito fortes. O Marcelino é um exemplo também disso, dessa resistência cultural e da ocupação dos espaços com a sua balada literária. Então, a gente tem aí um momento em que a gente enxerga que a arte tem que estar em todo lugar,
que ela tem que ocupar os espaços, que a arte é a ocupação. Então, para isso, a gente tem que enfrentar uma ideia de não limitar a arte a uma questão só conceitual, mas ela é, sobretudo, um enfrentamento ao preconceito, um enfrentamento a esse elogio à ignorância que está acontecendo, um enfrentamento à brutalidade, à arrogância que está sendo colocada diante da gente, e demonstrar o valor e a força da diversidade. A diversidade é esse caldo cultural brasileiro tão imenso que a gente entra em defesa da diversidade de pensamentos, que hoje estão aparecendo por movimentos sociais muito importantes, como as questões sexistas, as que defendem as mulheres, as feministas, as que defendem as questões LGBTQIA+, que são fundamentais, e a luta antirracista. Eu acho que esses 3 pontos são pontos fundamentais da diversidade e que são temáticas muito importantes para os dias de hoje. O modernismo de 22, lá atrás, ele nasceu com o pretexto de comemorar 100 anos da independência do Brasil. E ele usou esse subterfúgio. E eu acho que hoje a gente tem que usar os 200 anos da independência para, mais do que ser um pretexto, ser um contexto que a gente tem que colocar, uma independência real, porque a gente não vive uma independência desde a independência feita por Dom Pedro. A gente tem muitas dependências internas, de sistemas, de opressões, e que a gente busca na arte uma libertação. A gente defende um 22 menos bandeirante e mais modernista. São Paulo sempre teve essa imagem do bandeirante que é muito incômoda, que é a imagem de um colonizador, opressor, quando a gente pode ter a imagem desse pensador que cria uma ruptura. E é muito importante que esta celebração traz para a gente assim, um contexto próprio do que foram aquelas figuras. A gente não pode olhar para Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, e querer que eles vivam o contexto de hoje. Tem gente que quer transferir aquele raciocínio e dizer naquela Semana de Arte Moderna só tinham homens, poucas mulheres, não tinham negros. Claro, era uma situação e era uma ação envolvida e patrocinada pela elite, mas era uma ruptura de pensamento. Senão a gente corre o risco de estar promovendo um cancelamento, no termo de internet, de uma figura como o Mário de Andrade, que era um homem negro, gay, e que tinha uma dificuldade de enfrentamento das condições de preconceitos muito grande. Então, a gente precisa também enxergar o contexto histórico, né? E temos 2 historiadores aqui, como Ana Gonçalves e o professor Elias Tomé, né? Eu acho que os 2 professores aqui vão nos ajudar nessa conversa nesse sentido. Hoje, a gente pensa que o 22 é mais que uma celebração, é a ideia de uma retomada da atividade cultural, é fazer uma festa do pós-pandemia, é fazer uma festa para o futuro, é um palco do futuro, né? A gente pensar em nação no sentido cultural, não aquela ideia patriótica, antiquada, esse verde-amarelismo, que também estava no modernismo de 22, com Menete Del Piga, que depois foi integralista, e a gente virar o jogo para o espírito antropofágico, transformador, a capacidade que tão forte teve no tropicalismo, e o Tom Zé está aqui depois para a gente falar disso um pouco. Você acha que agora, neste momento, 22, a cultura representa a nossa capacidade de expressão no sentido de pensamento, o pensamento que anda sendo atacado, seja nas artes e na ciência, pelo negacionismo. Esse negacionismo ele é generalizado, ele não é só da Covid-19, ele é um negacionismo da importância do pensamento nesse país. E a gente tem que aproveitar a oportunidade de 22 para recolocar o pensamento. Então, a gente está pensando nisso tudo, em fazer bailes futuristas, em fazer banquetes antropofágicos, em fazer uma marcha das utopias, em fazer grandes cortejos modernistas, enfim, de trazer de volta o espírito que a gente estava construindo para a democratização do país e que está levando uma surra muito forte por um governo autoritário, negacionista, pretensioso, arrogante, que elege a ignorância acima de tudo e que nos deixa muito assustados. Mas nós, como sociedade, somos muito mobilizados e a gente tem a oportunidade, na cidade de São Paulo, de festejar 22 sob a ótica do futuro, do que a gente aponta para frente como uma utopia. Então, eu quero agradecê-los muito por estarem aqui com a honra e a desonra, eu diria, Tom Zé, com a alma lavada de que a gente possa apontar novos caminhos. E, com isso, eu queria pedir licença e passar a palavra exatamente ao Tom Zé, que eu acho que tem essa simbologia, e eu vou repassando as palavras para cada um, e a gente vai tendo uma conversa aqui, com certeza, muito agradável. Muito obrigado. Bom, se puder comemorar
tudo que você falou de uma maneira que eu me direcionei. Eu estou aqui passei a semana trabalhando para isso. Aconteceu uma coisa, na correspondência de Mário de Andrade com o Cascudo, onde ainda reverbera a semana de 22, apareceu uma coisa aparentemente insignificante lá. Numa carta de 1944, o Cascudo escreve: uma singularidade, dois pontos. O cantador sertanejo é o único que toca sem acompanhamento. Muito bem, isto se une com uma pesquisa que o King's College da Universidade de Londres, justamente sobre o procedimento brasileiro na confecção da canção, fez a partir de certo tempo para cá, sobre as raízes da canção brasileira, sua fundação. Eles interrogam e se admiram pela originalidade e o reconhecimento pela elite do público internacional, e onde o detalhe, sim, sobre essa canção brasileira, e esse detalhe do acompanhamento volta a reaparecer, volta a ser tratado com total importância, cada vez maior. Essa tradução, essa culminação de algo, a culminação de algo muito arcaico, que é a cultura celta. Agora eu já estou falando da pesquisa do King's College. E nós tínhamos um brasileiro trabalhando lá, que foi chamado para lá. O Nicolau Savicenko foi catedrático de História da USP e tal. E estava aposentado, estava nos Estados Unidos trabalhando em alguma coisa ligada à música, naquelas famosas universidades de música de lá, e o King College, sabendo disso, pediu para ele ir trabalhar, e ele foi, e é ele quem nos conta a maior parte das coisas que eu vou trazer aqui. Muito bem. Isso tudo que nós estamos aqui tratando do canto sem acompanhamento é uma coisa que se refere a algo muito mais constante, muito mais europeu, principalmente da Europa antes da invasão romana, que é a cultura celta, que era a cultura que mais brilhantemente dava colaboração à vida daquela região, e que é a cultura original da Europa. Anteriormente, o processo de romanização, nessa cultura, o nome que se dava às canções basicamente religiosas das canções celtas eram canções rituais. Chamavam essas canções de chantalon, e que se refere a encantamento, a mágica, a enfeitiçamento. Tudo isso eram canções religiosas, canções rituais, e que o poeta dessas canções tinha direito aos altos graus da nobreza celta, enquanto o músico era um operário qualificado e tal, mas não tinha essa capacidade de ascensão. Então, deixe isso aqui de lado um instante. Aparece, de repente, uma coisa de Teófilo Braga, escritor e filólogo português, que em 1871, publicou o livro e vem falar desse mesmo assunto por curiosidade. Ele fala que o gótico romano, que invadiu o gótico árabe, que era a força e a nacional literatura portuguesa, através do catolicismo e da cultura romana, abafou, sufocou a verdadeira cultura portuguesa. Ele fala até e que isso é um crime, foi um crime que se cometeu contra Portugal, e em um certo momento do livro dele, ele diz que será vingado, e que o gótico romano silenciou e quase apagou o gótico árabe, que continha e contém o caráter da nacional literatura portuguesa, cuja forma inspirou a grande poesia épica narrativa dos romanceiros. Muito bem, voltando ao King's College, tem um episódio que é relatado
com um acontecimento com Bethânia na Inglaterra. Bethânia, quando trabalhava na Inglaterra, levava o professor Mosaiude como seu tradutor. E, hoje em dia, você sabe, os estúdios se transformaram em malabarismo de laboratório, de fazer experimentações, de manipulações, de modulações, de instrumentação. A voz que uma pessoa de um consenso, de um mundo particular, de coisa, como é o caso que Bethânia tem. Bethânia tem uma voz que representa um contexto de pessoas que falam e pensam por causa de determinada modulação de sua voz. Isso não tinha mais a menor importância para ele. Então, quando Bethânia acabou de terminar de gravar o disco, que eles não estavam entendendo nada, os técnicos de Londres não estavam entendendo nada, disseram, muito bem, ótimo disco, está acabado. Ela disse, não, tem uma música aí que não está boa. Eu disse, mas o quê? Está tudo bom? O que é que não está bom aí? Para eles, qualquer coisa é cantar, né? Está bom. Aí, Bethânia, não tem uma canção aí que eu quero endireitar. Ela ia dizer, puxa, mas já está passando da hora do estúdio, isso aqui não é Brasil, o estúdio aqui tem hora certa. Bethânia disse, eu vou cantar essa parte. Aí cantou uma vez, que maravilha, você agora cantou muito melhor. Ela disse, não, não está bom ainda. Cantou de novo, cantou 24 vezes até a hora que ela disse, agora está bom. Então, é o caso. O Shevchenko diz que a Bethânia está em muito mais situação de ensinar os técnicos ingleses do que eles ensinar ela. Ela trabalha para uma instituição de pessoas que tem, na entonação dessa língua portuguesa que ela pratica, um verdadeiro meio de comunicação, um verdadeiro centro de coisa altamente significativa para a cultura humana, que é um elemento fundamental da comunicação entre pessoas da mesma comunidade e do mesmo repertório linguístico. E, então, essa globalização de hoje, fica difícil entender isso. Agora, volta para a pesquisa inglesa, que é muito consistente e muito trabalhada. Eles começaram a descobrir que a canção brasileira não alcançou a romanização. Ela foi feita com o sentimento árabe de uma canção que era cantada sem acompanhamento, que o músico lá tinha condição profissional, respeitável e tal, mas o poeta, compositor, é que alcançava os graus mais altos da nobreza celta. Muito bem. Depois disso, os celtas também descobriram que essa canção celta começou a ser influenciada por um país e uma canção que tinha muito tradição cancionista, que eram os árabes que estavam agora na Europa desde o século VIII, com o jonglé e o troubadour, tinha muito a ver para influenciar, porque também era uma coisa onde o acompanhamento, a harpa e o outro instrumento lá, não esqueço agora, só tocava quando o cantador parava. Era como tudo isso é como no Nordeste, aquela coisa que Cascudo foi citar ali, que coisa fantástica essa coisa do Cascudo. Então, eles sentiram que a canção do troubadour, o troubadour aí tem o sentido de o cara que procura, o cara que acha, o sentido da palavra trouver para eles aí. E o jonglé, que era quem fazia em circo várias coisas. Por isso que Luiz Tati diz que o cancioneiro não é o cancionista, é um malabarista, que era justamente o livro de Tati que o Shevchenko estava aqui no lançamento. Então, essa junção acabou de fortalecer a coisa da canção religiosa, da canção sem acompanhamento e tal. E aí vem uma terceira coisa completamente inesperada, o árabe, o moachá. Imagine vocês, ninguém sabia
que a canção, que o Moachá, aquele religiosos da Pérsia e do Oriente, tinham a ver com a canção brasileira? Alguém podia me ajudar? Pois é, esses Moachás religiosos entravam nas expedições e vinham até o Mediterrâneo, onde eles passavam no Maghreb, que é o norte da África, se influenciavam com ritmos africanos, e depois, no século IX, século XI, eles entraram no Atlântico e entraram em Andaluzia e foram a última peça que veio para influenciar e conformar a canção brasileira. Então, a canção brasileira é o chantalon árabe, ou melhor, celta, é o tubadu e o jonglé da música ibérica, e é o moachá, que é a canção dos sufis, a ordem religiosa. E então, aí tem uma coisa que me parece, eu estou abreviando tudo, porque milhões de coisas que eu deixei aqui, estou perdido, né? Então, estou abreviando tudo. Então, o Sevchenko se refere, veja como é que a gente aqui, quando pesquisa uma coisa, é uma pobreza geral para pesquisar. Veja como é que em Londres eles podem pesquisar com exatidão. Aí ele diz que as primeiras coisas que saíram da canção brasileira, dessa tríade formadora, eram coisas, como é a expressão? Líricas, de um lirismo comovedor, isso, aquilo outro. Eu podia levar meia hora falando disso, que eu tenho aqui elementos para isso, mas eu não sou professor nem nada, e eu quero propor essa pesquisa, que eu posso, com mais calma, oferecer mais. É isso que eu tenho a sugerir. Continuar essa pesquisa, porque a canção brasileira é uma canção que, se ela, conforme o King's College se impressionou, se ela espantou o mundo com sua originalidade, é um tesouro que nós temos aqui, que raramente nos voltamos para ele para analisar como é que esse roteiro é feito e tal. Aí eu não preciso nem falar nome de compositor, porque você sabe que tem aqui Deus e o diabo, né? E a Terra do Sol. Então, o que eu proponho é uma pesquisa nessa direção, como uma comemoração de 22. Eu queria passar a palavra para a professora Ana Gonçalves Magalhães, do MAC, São Paulo, Museu de Arte Contemporânea, ligada à USP, que eu acho que tem um contexto bastante significativo também em termos de entendimento da arte contemporânea, desse momento que estamos vivendo, e que tem a ver com a sua proposta. Eu acho que na questão da pesquisa, o professor Elias Tomé Saliba também citou a pesquisa aqui com a gente aqui no chat, para a gente ter a atenção dessa pesquisa feita pelo King's College que você cita, né? Então, acho importante essa ligação que a gente tem aqui. Então, eu queria passar a palavra para a professora Ana Gonçalves Magalhães, por favor. Obrigada, Hugo. É um prazer estar aqui com todos vocês e estou muito feliz de poder contribuir de algum modo com essa iniciativa, que eu acho que é importantíssima, eu acho que é fundamental. Eu acho que eu vou ter que improvisar um pouco, né? Eu não vou saber improvisar tão bem como você, viu, Tom Zé? De fato, não, porque eu estou acostumada a seguir a minha pauta aqui, mas eu vou tentar improvisar um pouco. Eu gostei muito da proposta do Tom Zé e gostei muito da fala dele e vou pegar umas ideias que eu acho que ele tratou aqui, né? Quer dizer, quando ele fala justamente sobre essa pesquisa da canção brasileira. Então, eu acho que uma das coisas que é importantíssima a gente discutir, e que mais do que nunca a gente está aprendendo nas circunstâncias em que nós estamos vivendo, né, nos preparando para comemorar o centenário da semana, é justamente esse brasileira que vai na canção, né? Quer dizer, nós estamos vivendo uma realidade na qual as fronteiras não têm significado nenhum, quer dizer, diante da crise pandêmica, as fronteiras não seguram nada, né? Embora o raciocínio de vários países do mundo, né, como apontou recentemente o presidente da Organização Mundial de Saúde, vai noutra direção, né, protege as suas fronteiras, mas não pensa a crise globalmente.
E isso é um detalhe, eu estou falando disso, isso não é à toa, porque eu entendo que cada vez mais, né, a pesquisa sendo feita, pelo menos no campo das artes visuais, ela se volta para isso, ela se volta para essas conexões, né, que atravessam as fronteiras, elas têm que ser transnacionais, né, sobretudo nessa experiência da modernidade, quer dizer, desde o advento das grandes navegações, pelo menos, para não dizer para antes, porque eu não vou falar do que eu não conheço, né, mas, assim, pelo menos desde a experiência das grandes navegações, quer dizer, a experiência humana, ela é feita dessa transferência e deslocamento de coisas, pessoas, conceitos, falas, línguas, né, de um território para o outro, e que foram mobilizados, né, muitas vezes à sua revelia. E eu acho que esse é outro ponto importante, né, quer dizer, quando o Tom Zé nos lembra, por exemplo, dessa hibridização de culturas na formação da canção, né, da ideia da canção, e que depois se transfere para um território como o Brasil, a gente está falando aí de graus diferentes, né, de como esses encontros se dão e como essa relação de forças acontece nessas influências, vamos chamar assim, né, porque é claro que existe uma Europa, né, a gente costuma ver, né, e eu acho que isso para a história do modernismo é super importante, né, quer dizer, é um ponto que a gente teria que se bater e problematizar e questionar. Quer dizer, a história do modernismo está, enfim, irremediavelmente associada à ideia do crescimento dos grandes centros urbanos na Europa, da experiência europeia, né, da passagem do século XIX para o XX, esse era o modelo. Esse era sempre o nosso modelo, né? Mas que a pesquisa recente vem mostrando cada vez mais que não pode ser, né? Até porque esse modelo não é um modelo purista como ele se quer, né? Eu acho que o Tom Zé já deixou a chave aqui, né? Quer dizer, o Moacha árabe tem um papel fundamental. A gente sabe que existe uma Europa árabe, existe uma Europa negra, existe uma Europa do Extremo Oriente, assim como existe um Brasil árabe, existe um Brasil negro, existe um Brasil indígena, existe um Brasil do Extremo Oriente também, né? Então, quer dizer, qualquer expectativa de revisão e de revisitação, né, do lado, vamos dizer assim, radical e revolucionário, né, do modernismo de 22, ele vai ter que passar por aí, vai ter que passar por essas outras vias, né? Portanto, me parece que a ideia de que essas culturas que até então, né, essas contribuições que até então são entendidas como, ou elas não aparecem, elas são silenciadas ou são apagadas, etc., elas vão ter que ser revisitadas, elas vão ter que realmente ganhar um assento importante. No caso da Semana de 22, a gente sabe, quer dizer, que quando ela emerge na cidade de São Paulo, a gente está no auge da vinculação ou da relação desses intelectuais paulistas com o ambiente parisiense, que estava lá fascinado com aquilo que na França ficou conhecido como a art negra, a arte negra, né? Ou o fenômeno do primitivismo, né? Como ele era chamado até pouco tempo pela historiografia da arte. E isso vai ter que passar a ser visto de outra forma, né? Porque uma coisa é como é que se diz? A incorporação, digamos assim, desses elementos das culturas afrodescendentes, das diásporas africanas, né, nas Américas, por exemplo, como assunto e como tema. A outra coisa é a efetiva contribuição que esses grupos, né, e essas comunidades deram para a formação da nossa experiência de modernidade aqui, né? Eu acho que isso, de fato, a gente ainda tem um grande ponto de interrogação sobre isso. E, para mim, no meu entender, ouvir essas vozes, né, se trata não só de dar o lugar legítimo a elas, né, na contribuição da construção da cultura desse território. Eu não vou chamar desse país nem dessa nação, porque eu não acredito muito nessas categorias, devo dizer para vocês, né? Porque quando a gente fala de nação e de país, necessariamente, como demonstrou muito bem um historiador da arte francês recentemente, o Henrique Michaud, a gente vai ter que falar de raça, né? E aí a gente entra num cipoal bem complicado, assim, né?
Mas eu acho que a gente precisa, de fato, enfim, ouvir essas vozes. Então, a ideia de efetivamente entender o que são essas novas contribuições que estão emergindo. Por exemplo, a gente tem toda uma produção que né, isso tem me chamado a atenção nos últimos tempos, tem toda uma produção que tem se dado de uma maneira muito rica e muito questionadora, muito radical também nas suas proposições, com as mídias sociais, né? No uso das mídias sociais e no uso das mídias digitais, né? Quer dizer, existe um grupo mais jovem de, enfim, produtores, artistas, ou, enfim, que nem se consideravam artistas, mas que passam a ser entendidos como artistas, que estão trabalhando com essas mídias, e as mídias têm um alcance hoje importante dentro do país. Então, esse me parece um aspecto relevante. E o outro, obviamente, de fato, da reparação, né, desses grupos que não estão representados nos compêndios, digamos assim, da cultura desse país, né? Então, e aí o esforço, por exemplo, de uma instituição como a minha, nesse momento, é de levar a gente a refletir sobre isso. É claro que a gente não faz isso com o acervo do MAC da noite para o dia, né? Porque a coleção existe, ela tem uma determinada configuração, ela se configurou a partir de determinadas premissas, né? Que precisam, obviamente, ser reavaliadas, né? Mas a gente não pode simplesmente jogar o acervo fora, vamos dizer assim. Então, como é que quer dizer, qual é o desafio de uma instituição, por exemplo, como o MAC? É tentar voltar para essa coleção e encontrar outras, né, com outras perguntas e conseguir trazer outras leituras possíveis que mostrem essa diversidade cultural do país, né? E, para isso, aí a participação, né, a aproximação a esses grupos diferentes, né, esses outros grupos sociais, e, sobretudo, a contribuição dos artistas, que eu acho que isso é uma coisa que está no DNA, digamos assim, do projeto inicial do MAC na universidade, vai ser fundamental. Então, não se trata, quer dizer, para mim, por exemplo, uma questão... Eu acho pobre nós pensarmos uma exposição de caráter celebratório, né, sobre a Semana de 22, ou uma exposição histórica no sentido mais conservador, né, mais convencional do termo, né, mas eu acho que é o contrário, eu acho que a gente fazer conviver elementos, né, desse passado e desse presente é que podem lançar luz sobre e nos propor, né, saídas para o futuro. E, obviamente, a base disso, para mim, é a reparação. Existe um trabalho de reparação a ser feito nesse país. Eu acho que a professora Ana Magalhães acaba apontando para a gente, a partir da fala do Tom Zé, que relaciona uma visão específica da canção e que abre um reconhecimento de sobreposições territoriais tão bem explicadas pelo geógrafo Milton Santos, quando ele diz o que são essas sobreposições, que acho que a professora acaba esclarecendo a gente do que elas significam. Às vezes, numa mesma sociedade, você tem aquelas visões, e algumas estão abafadas, canceladas, oprimidas, e outras são preponderantes, porque, em suma, a narrativa é de quem detém o poder, e aí fica cerceando o outro de se manifestar, né? E a gente fica nessa literal encruzilhada histórica permanente para poder fazer o sentido de reparação, e que a arte tem essa possibilidade quando a gente tem o pensamento em torno da liberdade de expressão, e potencializa também vozes que muitas vezes estão oprimidas, afastadas, invisibilizadas. Então, acho que existe uma ligação nas duas falas e, evidentemente, acho que na sequência vão ser complementares. Eu queria pedir para o professor Elias Tomé Saliba também falar, porque ele tem a ótica do historiador, e um historiador que trabalha com a história do humor, que é uma vertente e uma perspectiva também de pensamento, que não é só brasileira, evidentemente, mas tem a peculiaridade brasileira, e que reforça um pouquinho o entendimento. Assim como a gente pode entender a canção a partir de Londres, do estudo, que fala sobre a estruturação da canção
e da parada do acompanhamento na música religiosa, com a fala, e isso se compõe de uma maneira para a estruturação de como a gente tem a nossa canção hoje, e isso traz esta reflexão de uma visão sobre como uma instituição como o MAC pode apontar o aspecto de reparação, certamente existe uma interferência de um pensamento, e esse pensamento do humor tem muito a ver também com o espírito mais antropofágico, mais ligado ao Oswald de Andrade, do que o modernismo em si, e que amplia a perspectiva disso que a gente está discutindo para uma celebração que não seja, como falou a professora Ana Magalhães, que seja simplesmente você celebrar por mostrar o que você já tem do que foi feito em 22. Né? Acho que todos nós estamos apontando para muito mais nesse sentido. Né? O que significa hoje esse espírito contestatório, libertador do modernismo. Então, o professor Eliatomé Saliba, e depois a gente encerra essa primeira volta de papo com Marcelino Freire, com a experiência dele como literato e agitador também de literatura. Então, professor, por favor. Bom, eu agradeço, em primeiro lugar, o convite. É um prazer estar aqui nessa roda de conversa, né, com a Ana Maria, com o Hugo, que eu conheço desde os tempos dos Parlapatões, né? Sinto falta daquele final de 2019, quando nós nos encontramos lá na estreia da Viúva Alegre, lá no Teatro Municipal. Né? Exato. Marcelino, quando a gente podia se encontrar pessoalmente, olha só. Pois é, que bom, né? E o Tom Zé, que é uma grata surpresa para mim em vê-lo pessoalmente, apesar de ser remoto. Né? Eu sou da época que a gente cantava São Paulo, Mon Amour, né? Uma das canções mais bonitas que eu já ouvi sobre São Paulo. Né? Mas, enfim, eu tenho muito que falar sobre o tema. Né? Em 2019, eu coordenei um seminário com 23 especialistas, né? Em que eu dei o título de Modernismo, o lado oposto e os outros lados. Né? Essa frase não é minha, é do Sérgio Buarque de Holanda, quando jovem. Né? Aos 26 anos, ele escreveu um artigo com esse tema. Né? Quer dizer, o lado oposto, os modernistas sabiam quem era o lado oposto. Né? Mas os outros lados é que a gente nunca... É um pouco sobre esses outros lados que eu vou falar aqui. Mas o Tom Zé levantou uma lebre que me é muito cara, né? Por duas razões. Primeiro, a importância do ritmo na fala. Né? E segundo, porque eu fui muito, muito, muito próximo do Nicolau Sevicenko, que nos deixou inesperadamente, né? Em 2013. Né? Eu convivi muito com ele e acho que ele seria uma pessoa imprescindível para estar aqui nessa roda. Né? Ele tem um livro que eu acho que é um dos livros mais importantes sobre o modernismo, que é o Orfeu Estático na Metrópole. Né? Essa lembrança é muito boa, Tom Zé, porque eu tive conhecimento dessa pesquisa, né, que ele fez no King's College, junto com o David Trice, que é um estudioso inglês da música brasileira, e o professor Nicolau foi longe nisso. Né? Ele escreveu um outro trabalho, pouco conhecido, que se chama As Raízes Xamânicas da Narrativa. No princípio, era o ritmo. Ele vai longe nisso, porque ele vai mostrar que o ritmo está na origem da própria linguagem, da própria fala. Não é? E daí, é claro, ele vai naquilo que você, nesse caminho que você mencionou, né? O chantalon celta, o moachá da tradição sufi. Não é? Lembro aqui ao Hugo, né, que dentro da tradição sufi, mesmo junto com o moachá, a gente tem um grande piadista, né, um grande humorista que todas as tradições nacionais, né, tentam se apropriar, que é o Nasruddin. Né? O Nasruddin veio do sufismo. Tá? Não sei se você já ouviu falar nesse personagem, mas ele é um piadista inveterado. Não é? Tem várias antologias de piadas ancestrais, né, do Nasruddin. Mas eu estou fugindo do assunto aqui, né, porque vocês levantaram a lebre e eu fui atrás.
eu não sou muito indicado como historiador para falar de comemorações. Eu tenho muito cuidado com comemorações, porque elas funcionam muitas vezes como aqueles holofotes giratórios dos shows, sabe? Iluminando personagens e fatos do passado, ao mesmo tempo que deixam no escuro outros personagens, eventos e tempos do passado. A famosa Semana de 22 foi um evento importantíssimo, sem dúvida, porque foi um evento que catalisou a ânsia de renovação de toda uma geração de escritores, poetas, músicos, artistas plásticos, não é? E que depois lançou um olhar novo sobre a cultura brasileira, que marcou a cultura brasileira de forma profunda para sempre. Não é? Isso é indiscutível. Mas aí eu preciso ser um pouco historiador chato. Né? É preciso lembrar que o evento de 22 foi apenas um entre a extensa programação de festas cívicas que aconteceram na São Paulo dos anos 1920. Eu lembro aqui um evento festivo que teve uma participação popular, né? Uma festa nos céus, que foi o Rei de Aéreo do Rio a Buenos Aires, promovido pelo herói aviador Edu Chaves, num aeroplano pintado com as cores paulistas e cedido pelo então governador Washington Luiz. Foi uma festa. O Edu Chaves foi um grande herói dos ares, era a festa da modernidade e o grande herói era o herói paulista. Ou, em 1919, quando no Teatro Municipal nós tivemos a encenação da peça O Contratador de Diamantes, do Afonso Arinos. Tá? Em 1919, foi uma peça que teve uma participação grande, inclusive a própria direção do Municipal fez 2, 3 temporadas com a peça a preços populares. Aqui eu cito um cronista da época, um crítico de jornal da época, que escreveu sobre a peça, né? Principalmente destacando o Congado, que foi, segundo ele, estou lendo, né? O cronista de 1919. O Congado, muito bem dançado, um dos elementos de sucesso da peça, pelo seu sabor característico, tanto mais que os intérpretes são pretos de verdade e dançadores e violeiros autênticos que vieram da roça. Tá? Eu estou citando o testemunho de 1919, para vocês acharem que os negros nunca estiveram presentes na cultura brasileira, e mesmo na Semana de Arte Moderna. Só que agora, eu falei das festas, mas agora eu, muito sensível aos quase 500 mil de mortos nesse país, né? Aos quase 500 mil mortos que nós assistimos nessa barbárie, né? Eu peço licença para lembrar de algo mais constrangedor para a nossa memória. Pouco mais de 2 anos depois do célebre evento de 22, a cidade de São Paulo foi bombardeada, atacada pelos rebeldes tenentistas em julho de 1924, os quais, né, os rebeldes, eram inferiorizados em número. Eles optaram por fazer o quê? Ocuparam postos-chave da cidade. Eles abriram trincheira até mesmo ao redor do Teatro Municipal. 4 dias depois, eles já estavam prontos para se retirar da cidade, porque eles estavam em inferioridade total. Mas os rebeldes mesmo foram surpreendidos pela atitude do então presidente do Estado, Carlos de Campos, que, temendo um ataque ao Palácio Presidencial, Palácio do Governo, nos Campos Elíseos, ele se retirou para uma posição limítrofe da cidade, ficou lá num vagão de trem, lá na Penha, né, aguardando a chegada das tropas federais. Quando as tropas chegaram, o que ele fez? Ordenou o bombardeio indiscriminado da cidade. O bombardeio indiscriminado da cidade de São Paulo. A modernidade finalmente chegou à capital cosmopolita, visível dessa feita no uso de um equipamento bélico de alta tecnologia, tanques de guerra, canhões de calibres de 155 milímetros, aviões Spad e Breguet. Né? Durante 19 dias, despejaram bombas de forma indiscriminada sobre a população civil, gerando um desespero coletivo como nunca se vira na cidade, sobretudo em populações menos protegidas.
Mais aterrador ainda foi a indiferença dos comandantes militares subordinados ao governo Arthur Bernardes. Tá? E essa estratégia maluca de atacar a população civil, não é? E sem qualquer consideração pela cidade, não é? Edifícios, residências, serviços públicos, instalações urbanas, ou a população, homens, mulheres, crianças, idosos. Não é? Quando alguns cidadãos enviaram, por intermédio de um mensageiro, uma petição para o Carlos de Campos, que estava lá na Penha, clamando pelo fim dos bombardeios, a resposta dele é bem atual, desculpe. Ele escreveu num telegrama: deixe que São Paulo arda, depois nós construiremos a cidade de novo. Nunca se contaram os mortos de 24. Entre os poucos confiáveis números oficiais, os testemunhos da época contabilizaram cerca de 780 mortos e 6.840 feridos. Não é? Dos quase 700 mil habitantes da cidade de São Paulo na época, calcula-se que cerca de 200 mil fugiram para o interior, acotovelando-se nos trens ou utilizando-se de qualquer veículo disponíveis, carroças, cavalos. Tá? Depois de 23 dias, os rebeldes se retiraram da cidade, deixando cerca de 1.800 imóveis completamente destruídos e a criação de um verdadeiro exército de miseráveis e famintos. Onde estavam os modernistas nesse momento? Não é? Lobato foi para Santos, Menotti acompanhou Washington Luiz na sua fazenda em Itapetininga, Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral foram para a Fazenda Sertão em Indaiatuba, que era uma das muitas propriedades da família da pintora. Paulo Prado, Olívia Guedes Pentado, Guilherme de Almeida e os demais artistas de 22 foram todos para o interior para suas fazendas. Apenas Mário de Andrade permaneceu na sua casa na Lopes Chaves na maior parte do tempo, quase em quarentena, tá? Ao lado da mãe e das irmãs. Ele ficou 21 dias preso em casa, na rua Lopes Chaves, que era mesmo perigoso para qualquer pessoa circular pelas ruas. Ou dar uma passadinha na Santa Casa de Misericórdia, que chegou a abrigar, nos 23 dias do bombardeio, cerca de 1.600 pessoas feridas. Então, esse evento, desculpem eu ser inconveniente, né? Eu sou historiador do humor, mas eu já trabalhei muito com o humor, inclusive o humor antes da semana de 22, os humoristas de 22. Mas hoje eu não consigo, a minha sensibilidade de historiador e de cidadão, né? Eu fico muito abatido por esse cenário de luto e de morte, né? Eu acho que esse evento pesou muito na memória dos artistas que passaram por 22. Muitos só vão registrar isso ou vão transferir poeticamente as suas consciências dessa tragédia para suas atitudes ou obras, né? Muitos deles vão fazer isso. Eu cito um exemplo só, que é muito forte. Mário de Andrade, num dos seus últimos e mais belos poemas, que é a Meditação sobre o Tietê. Ele termina dizendo exatamente isso. Por que os homens não me escutam? Por que os donos do poder não me escutam? Por que não me escutam os plutocratas e todos os que são chefes e são fezes, todos os donos da vida? Eu lhes daria o impossível e lhes daria o segredo. Eu lhes dava tudo aquilo que fica para cá do grito metálico dos números e tudo que está além da insinuação cruenta da posse. E ele termina: por que os donos da vida não me escutam? Então, comemorar o evento de 22 eu acho importantíssimo, mas não pode ser com aquele holofote giratório travado na semana, só na semana e nos seus voos vanguardistas. Tá? Um último exemplo, esse não lírico, mas talvez humorístico, né? Foi o Oswald de Andrade, que apareceu de surpresa em pleno Congresso dos Lavradores, naquele momento de crise, o ano já era 1928, ele subiu lá, pediu a palavra e declarou solenemente: eu sou o encalacrado que fala num congresso de encalacrados. Na verdade, encalacrados estavam todos, né? Num país de muitos modernistas, mas de pouca modernidade, né? Então,
É preciso girar esse holofote giratório para a gente iluminar eventos e personagens que ficaram por muito tempo na escuridão, né? Na escuridão do esquecimento coletivo, acho eu. Né? Maravilhoso, eu acho que é importante a gente dar exatamente essa visão. Saibam que nós teremos, no total, 100 depoimentos, completando a ideia do centenário, e muito mais do que a ideia de comemorar por comemorar, é estabelecer exatamente esse campo de reflexão e tudo o que significa. E esse paralelo com esse difícil momento que a gente atravessa, com tantas vítimas de uma pandemia e com um país ainda encalacrado, realmente a gente conseguir descobrir aonde abrir os caminhos, né? Onde abrir a reflexão e, evidentemente, não fazer aquela visão de lente empoeirada sobre objetos, que seria uma visão só falsamente histórica, e de elegê-los como um foco de luz e só apontar. Ao contrário, se trata de acender a luz geral e que mostre todos, e que a gente busque visibilidade dos que não tiveram no percurso, que a gente tenha a compreensão histórica de tudo o que aconteceu, visão crítica para isso, e a amplitude de como a gente cria as novas conexões e abre espaços diferentes. É por isso mesmo a ideia de um palco do futuro, de uma marcha das utopias, que era esse espírito vanguardista, e, evidentemente, reconhecendo que, historicamente, na composição do modernismo, a gente poderia até fazer analogias, né? De um Oswald que vai se tornar comunista socialista, de um Mário que sempre se manteve liberal no campo da liberalidade, e até de um Menotti Delpica que se tornou um direitista, né? Um integralista. Aliás, o primeiro Partido Popular brasileiro, né, professor, que teve grande popularidade era o integralista, que era um partido totalmente fascista, né? De apoio, inclusive, ligado diretamente ao fascismo de Mussolini, né? Hoje, quando a gente fala de uma postura direitista e fala que é fascista, todo mundo que é de direita na palma fala, como eu não? Eu falo, não, você sim, é evidente que toda a sua ideologia corresponde a isso, né? Não entendo porque negam aquilo que eles são, né? Então, é importante a gente tocar, eu acho que isso amplia o debate, a sua colocação. Óbvio que a gente gosta, o professor Eliaton nessa língua falando de humor, porque o humor viceja aponta a transformação, apesar de ter humor que também reforça preconceito, mas é muito bom a gente poder estar falando desse assunto. Eu acho que aqui a gente, na primeira rodada, vai poder fechar muito bem com o Marcelino, que tem essa intersecção através da balada literária, de sua experiência, né, como artista da literatura, como escritor, de como essas conexões hoje representam outro foco e outra perspectiva. Né? Então, queria passar a palavra para o Marcelino e depois a gente vai ligando as nossas conversas aqui, como eu disse, numa miscelânea lírico-poética, para que a gente possa expressar um pouquinho a expectativa que a gente pode ter sobre o 22, para além de uma comemoração formal, e sim uma comemoração efetiva de uma mudança radical e uma retomada do pensamento como valor nesse país. Eita, muito boa tarde. Olha só a dificuldade de falar depois aí desses brilhantes aí. Muito agradecido pelo convite. Tom Zé, amado, é um prazer imenso estar aqui com Tom Zé, com o professor mestre Elias, Ana Gonçalves, e falar depois de vocês. Eu estou aqui cheio aqui de coisa na cabeça. Eu fiquei primeiro pensando, como eu sou, além de eu não digo que eu sou agitador cultural, eu sou agitado cultural. Então, como agitado cultural e como poeta, eu fico olhando para... Coloquei aqui numa folha de papel ofício aqui o nome Semana de Arte Moderna, e aí eu fico pensando, primeiro, depois de ouvir Tom Zé, vocês deveriam corrigir, deve ser Semana de Arte Moderna. Tom Zé. Tom Zé, daqui a 100 anos, 200 anos da Semana de Arte Moderna, ele será sempre moderno. Então, corrijam logo para Semana de Arte Moderna e façam uma homenagem a todos os Zés que aparecem na história da arte, como é o Tom Zé, Zé Celso Martinez Correia, atualizando Oswald de Andrade, Zé Limeira, fazendo seu maracatu, um homem que estava vivendo e em atividade na época em que a Semana de Arte Moderna aconteceu. Também, né, continuando nessa minha viagem aqui, depois de uma boa maconha pernambucana, que é a melhor, semana tem o Emana. Emana é manar, é dar origem, é saltar, é partir, a partir
de algo, você começar a pensar essa Semana de Arte Moderna. Agora, se eu pegar uma caneta vermelha aqui e se eu fizer uma brincadeira concretista, não esqueçam dos concretistas, se eu pegar aqui a arte, eu tenho tra e tenho ainda uma letra N aqui que eu esqueci, ó, trans. A Semana de Arte Moderna, trans. Olha aqui, ó, TRANS, trans, as travestis, as produções LGBTQIA+. Você falou agora que o Mário de Andrade, reconhecidamente negro agora, então embranqueceram o Mário de Andrade, como fizeram com Machado de Assis. Então, vamos escurecer o Mário de Andrade, não é? Tem a questão LGBTQIA+, do Mário de Andrade, que as cartas foram abertas, abre, não abre, vai, não vai. Como é que fica essa questão LGBTQIA+? Como é que fica a nossa língua portuguesa? Ainda vão estar chamando de língua portuguesa? Não são 100 anos da modernidade? Língua portuguesa, não é? Indígena. Como é que vai ficar essa discussão da gramática? Vamos continuar dizendo o menino, a menina? Como nós fazemos com as referências transgêneras? Como é que nós fazemos menine, menina, não é? Poeta baiane. Tem isso aí já rolando já há um tempo, então é preciso que a Semana de Arte Moderna seja semane, quem sabe, não é? Eu estou aqui levantando essas questões tão atuais e tão necessárias. Então, se estamos fazendo 100 anos de uma Semana de Arte Moderna, o que é que nós vamos propor, provocar, discutir com a presença das travestis, dos homens trans, das mulheres trans? Como é que essa discussão vai ficar? Aqui também, se eu pegar e embaralhar as letras, eu vou ter todes aqui. Todos, todas e todes. Todos têm aqui, todas têm aqui e todes também têm aí. Eu fiquei pensando sobre isso. 100 anos, o ano que vem, da morte do Lima Barreto. Vai ser feita alguma coisa para o Lima Barreto? 100 anos da morte do Lima Barreto. Que cultura foi essa que, no começo do século passado, você tinha, assim, olha, na literatura brasileira, Machado de Assis, João do Rio, que morreu em 1921, um ano antes, um homem que teve um enterro triunfal, negro, um homem negro, gay, entende? E que revolucionou o jornalismo e a crônica no Brasil. João do Rio tem que ser lembrado também, morreu um ano antes. Lima Barreto morreu exatamente em 1922, num hospício. Por que ele ficou louco? Que academia brasileira é essa, que foi inaugurada pelo Machado de Assis negro e depois desaparecem todos os negros e negras da Academia Brasileira de Letras? Reparação é o que a Ana Gonçalves falou aqui. E eu não gosto de falar, vou dizer a vocês, de invisibilidade, que eu aprendi com os meus amigos e amigas. Invisíveis para quem? Porque são muito visíveis. Aí, se a gente jogar aqui uma história recente dos cadernos negros na literatura brasileira, tem mais de 50 anos. Então, a Carolina Maria de Jesus já estava nos cadernos negros. Conceição Evaristo, que a gente celebra hoje, estava visível para a gente, mas não para os cadernos negros. Então, é uma invisibilidade de quem? Vamos corrigir esse foco aí também. Ainda para vir na provocação, eu vejo aqui, na minha viagem, o Moderna tem a palavra na ordem. Aí, se a gente pegar o Moderna, você vai encontrar na ordem, né, as letras todas, e na merda também. Na merda também. Então, Semana de Arte Baderna também. Como é que vai ser punk o negócio aí? A Semana de Arte Baderna, aqui pegando emprestado uma expressão do poeta Daniel Michoni. E, olha, estamos na ordem, quando eu digo na ordem, na desordem autoritária de um desgoverno. Existe aí um sentido de ordem muito aí maciço que faz o genocídio de muita gente hoje. Aí eu queria dizer o seguinte, o professor lembrou muito bem
da questão 2 anos depois, o que é que aconteceu em São Paulo e onde os modernistas estavam. E o que aconteceu 2 anos antes? Uma peste. Estamos na mesma situação, nós estamos saindo lá da gripe espanhola, que foi em 1920. Era um mundo que estava também assustado por uma quarentena e mortes e mais mortes e descasos políticos também. É a mesmíssima coisa. É a mesma coisa. E aí, será que a gente vai ter esse conflito que já se avizinha, que o professor e mestre Elias falou? Então, é a mesmíssima situação. Como é que a arte vai dar respostas a isso? Como é que os indígenas estarão presentes? Como é que os indígenas estarão presentes? Com toda a boa vontade do amado e herói que eu carrego sempre comigo. Esse livro eu comprei quando eu era adolescente, no Recife, a Poesia Reunida, as Poesias Completas do amado Mário de Andrade, mas temos outras macunaímas aí. Temos outras artes aí sendo escritas, e que o Mário de Andrade, com toda a boa vontade, escreveu um clássico maravilhoso, mas nós já temos aí. Onde é que estão esses indígenas visibilizados por eles próprios, mas invisibilizados para a arte e por nós, etc, etc. Tal. É a pergunta também que eu faço. Quando a gente fala de mercado independente, eu aprendi uma coisa recente agora, e aí a importância desses movimentos, porque nenhum movimento começa calmo, nenhum movimento começa pedindo licença. Com licença, leiam mulheres, né? O movimento Leiam Mulheres. Aí eu vejo alguns escritores falarem assim, mas agora não pode ler mais homem? Não, olhe, leiam mulheres. Deem uma olhada na estante de vocês e vejam quantas mulheres tem na estante de vocês. O movimento está dizendo isso. Então, vá lá e veja. Não vai chegar pedindo desculpa. Com licença, leiam mulheres, mas, olha, homens, a gente não está dizendo que não é para ler vocês. Então, o movimento começa calmo. Então, esses movimentos são importantes, inclusive isso do todos, todas e todes, movimento negro, movimento Leiam Mulheres, etc, etc. Então, eu aprendi nesses movimentos que a palavra independente, fazer algo independente, é fazer algo, na verdade, hoje é algo, como diria, uma ação popular e não independente. Porque o que acontece é que os coletivos, lembrem dos coletivos e coletivas, e coletives, vamos ampliar o plural, coletivos, coletivas, coletives, eles se juntam, elas se juntam, né, esses coletivos e coletivas e coletives, para se auto-irmanar, se autopotencializar. Um depende do outro. Um depende deste amor e deste afeto. Não é independente. É guiado por essa coletividade. Seria o que eles chamam de ações populares. Ações populares. Editoras populares. Livros populares. Festas verdadeiramente populares. Então, esses movimentos vão nos ensinando, e eu fico o tempo inteiro mesmo com dificuldade para corrigir quando eu vou falar determinado feminino, feminina, feminino. Aí diz, mas agora é um saco a gente estar corrigindo isso. A gente vai ficar sentado no dicionário, com quartola e fraque, reclamando do que estão chamando a atenção da gente, porque determinada expressão incorreta ou uma expressão que já está sólida, estruturada no nosso olhar pequeno, uma expressão dessa pode ferir e matar outras pessoas. Outras pessoas podem ser assassinadas porque não se sentem reconhecidas naquilo que estão pedindo que a gente reconheça. Então, isso acontece nesses movimentos populares de saraus, de slams. O Sérgio Vaz e todos os parceiros e parceiras da Cooperifa já fazem sempre o que eles chamam da Mostra de Artes da Periferia, que era pegando emprestado a antropofagia do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, outro gênio, sim, e que já dizia, professor Elias, do amor, humor, não é? Amor, humor. Preciso, sim, humor e preciso amor, afeto. Sobretudo quando essas pessoas aí, todas de plantão, esses reacionários e reacionárias de plantão, não têm nem amor e nem humor. A gente tem que celebrar ainda mais essa potencialidade do pensamento do Oswald de Andrade. Quero dizer que, durante a Semana de Arte Moderna, já há estudos, sim, como o professor Elias mostrou, já há estudos
Claro que existiam negros e negras produzindo, e sempre... Eu já falei agora, Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio. No começo ali, a literatura era Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, e o editor do Machado de Assis era um negro, sabiam disso? Então, já existia editor negro, editora negra, já existia isso. O que é que apagou? Quem varreu isso para debaixo do tapete? Foi a pseudo-modernidade? Quem foi que começou a eleger uma branquitude reinante nas artes brasileiras, nas academias brasileiras? Quem foi? O que é que aconteceu? Eu estava recentemente vendo aquele livro que eu me apoio muito para as minhas oficinas de literatura, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizado por Ítalo Morricone, Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século. Ele divide em décadas. Então, para cada década, ele vai dizendo quais eram os melhores contos daquela década. Abram o livro lá e vejam o seguinte. Primeiro conto que vem de cara, Machado de Assis. Depois, Lima Barreto. Depois, Machado de Assis. Depois, Lima Barreto de novo. Depois, João do Rio. O que é que aconteceu que nas décadas posteriores os negros e as negras desapareceram da literatura brasileira? E a antologia confirma isso. O que é que aconteceu? Há averiguações. Eu não sou estudioso, eu estou levantando essas questões. Chiquinha Gonzaga já produzia na época de 1922. Pixinguinha já produzia, já estava em atividade em 1922. Anotei essas coisas aqui. Deixa eu ver se eu lembrei de mais alguma coisa. A independência já falei, dos coletivos. E falei daquela foto histórica. Eu acho que a gente tem que olhar para aquela foto histórica da escadaria do Municipal e ver que eram todos homens brancos. Eu estou dizendo que essa foto precisa ser recheada, essa foto precisa ser... Cadê as fotos dos movimentos que o Elias falou que aconteceram antes? Cadê essas fotos? A gente precisa ir atrás dessas fotos. A gente precisa saber o que é que estava sendo produzido naquela época e há estudos sobre isso. Heterossexuais, na maioria, etc, etc. Cadê? Então, é um momento da gente chamar na chincha tudo. E é um momento, para terminar a minha brincadeira de Semana de Arte Moderna, que eu vou fazer Semana de Arte Moderna em homenagem ao Tom Zé, porque Tom Zé também está aqui, o Zé está aqui no Semana e o Tom está aqui no T, o O e o M. Aqui, ó. Tom Zé está aqui na Semana de Arte Moderna. É só a gente transformar o S no Z. E aí, vamos precisar de quê, meus amados? Para terminar minha algazarra aqui, a gente vai... Eu estou rasgando o nome de Semana de Arte Moderna e a gente vai precisar cada vez mais de ar. Ar, que é a nossa grande crise aqui nos hospitais e nessas mortes todas, né, por uma incompetência e um desgoverno absoluto. Então, a gente vai precisar de muito ar para bombear o pensamento e oxigenar tudo que aí está. Precisamos de oxigênio, de ar, de arte. Muito bom a gente poder ter esse primeiro rodada aqui e essas falas todas dentro daquilo que a gente está expressando. E quando lançar o ciclo, a gente já teve aí uma primeira chamada visual, brincando com as palavras e brincando com as letras, no qual a animação aqui, que está acompanhando com a gente, que é quem está coordenando a gravação desse ciclo, que é a Ana Penteado, que produziu uma chamadinha de internet que já traz o modernismo, modernisme. Eu acho que a linguagem é uma capacidade de transformação fundamental, né? Se no princípio, como disse o professor Elias Tomé, já tinha no princípio a articulação de pensamento ali, de alguma maneira, a gente tem no princípio o verbo, e o verbo pode ser a capacidade transformadora, em que a gente pode colocar uma dimensão bastante importante aqui de como a gente articular, né? Se a gente tinha no princípio era o ritmo na fala do Tchevchenko, a gente tem aqui também essa expressão, né? De como a gente se coloca diante da linguagem, porque ela é que acessa a questão do pensamento. Também acho
e queria colocar aqui para vocês quatro como uma questão, né? A gente aponta perspectivas, a gente tem um diagnóstico, eu acho que isso está sendo comum hoje para a maior parte do pensamento cultural, né? Aqueles que trabalham com cultura, o setor como um todo, fica vivendo, e a gente tem essa tendência, evidentemente, quando a gente coloca o diagnóstico, o momento dessa situação. O paralelo que o Marcelino traz da gripe espanhola de 18, que avança para 19, que atinge até a gente chegar em 22, mas que também tem como consequência internacional todo o movimento na Europa, e principalmente a Revolução Russa Soviética de 17, né, que é uma transformação mundial importante, e como isso impacta também o pensamento, e toda a herança, né, da sociedade industrial e da industrialização, que mais tarde também o próprio Oswald de Andrade vai no Rei da Vela citar, né, um Brasil medieval diante de um Brasil não medieval. Como é que esses dois Brasis se falam? Então, não é que um dê visibilidade ao outro, não se trata de dar visibilidade do mais importante empoderado ao desempoderado, mas sim de ganhar a visibilidade para a sociedade como um todo, a partir de uma base que já se expressa e se manifesta, né, de como ela já está colocada, como tem que celebrar Lima Barreto, tem que celebrar Machado de Assis, independente da idiosincrasia que a gente possa encontrar entre modernismo do ponto de vista vanguardista e o pensamento que a gente possa ter em relação à literatura. Já dizia um dos modernistas também, que em arte não há progresso, então não adianta comparar Machado de Assis com Mário de Andrade ou Carlos Drummond de Andrade. Cada um a seu tempo tem a sua voz, a sua força, o seu impacto, e ainda bem que a gente tem Tom Zé aqui para a gente poder dividir essa fala e ampliar a potência. E o que eu lançaria de pergunta para vocês, porque o Tom Zé fala de um aspecto significativo e que já foi recentemente muito martelado, que é a crise da canção, onde é que estará a canção brasileira? E hoje a gente tem uma expressão que Marcelino conhece bem, acho que Tom Zé também, que é o rap, que é uma expressão antropofascizada aqui também, nas periferias brasileiras, que se coloca como uma expressão potente, é nela que a gente acredita nas expressões periféricas, né, que possam ser potencializadas nesse momento. Acho que a professora Ana Magalhães também coloca a questão de sobreposição de territórios e como esses territórios podem se deslocar dentro de si para dar realmente o sentido de reparação histórica a várias questões. Eu acho que o professor, quando trouxe o exemplo do que aconteceu em 24, põe para a gente também o desafio do que a gente encarar com responsabilidade como artistas e como setor cultural aquilo que pode acontecer como consequência econômica devastadora que está acontecendo no mundo e no país, que é um país terceiro-mundista, desestruturado, com característica colonial muito arraigada. Como é que isso vai se colocar para diante? Qual é a perspectiva, né? Eu acho que na fala de todos a gente consegue fazer, de certa forma, a mesma pergunta, né? Como é que vocês vislumbram esse futuro? O que vocês esperam desse futuro, né? E qual o caminho que a gente pode dizer para esse futuro, especialmente do pensamento em confronto a esse elogio à imbecilidade que a gente tem visto nos últimos anos, desde a eleição do Jair Bolsonaro, que tem se mostrado uma coisa assustadora, aterrorizadora, horripilante, do ponto de vista de que nega não só a questão da saúde, mas que nega o pensamento, né? Como é que a gente coloca isso para frente? De que maneira vocês enxergam esse futuro? O que pode acontecer para que a gente abra caminhos, especialmente caminho que nos associe, não nos dissocie? Porque há muitas divergências de pensamento e há uma tendência de artistas, intelectuais, professores, gastarem muito tempo das suas diferenças internas, ao invés de enxergar o objetivo do inimigo comum, que é aquele que nos oprime, né? Então, eu gostaria de que cada um pudesse falar um pouquinho desse sentido da perspectiva. Historiador é profissional do longo prazo, né? Mas tem dificuldades para falar do futuro, né? Principalmente numa época de transformações tão perversas como a que estamos vivendo. E aí eu me lembro de uma frase, do Nietzsche, mas o Nietzsche aprendeu, na verdade, com os pescadores da cidade de Sorrento, né? Porque ele foi para a Itália.
E a frase dos pescadores é: se você quer fazer Deus rir, conte para ele seus planos de futuro. Não é? Então, eu sou meio cético com relação a isso. Mas eu acho que, se há alguma perspectiva, eu acho que ela deve ser no sentido de minimizar os antagonismos que pululam no universo digital. Isso já chegou a um ponto que derrete a esfera pública. A esfera pública é um conceito bem antigo, né? Eu já sou bem velhinho, mas, enfim, é um conceito meio antigo. Mas é na esfera pública democrática que a gente pode encontrar um mínimo de consenso. E está muito difícil chegar a isso, tá? Porque a própria tecnologia digital, que foi instalada para fins comerciais, e para fins comerciais, as grandes corporações lucram com os cliques, cada vez mais lucram com os cliques que as pessoas dão, não é? Então, hoje, o que está vingando nesse universo é o odeio, logo compartilho, não é? Eu acho que está na hora de tentar dar um basta nisso. A arte e a cultura têm um papel fundamental nisso, porque elas lidam exatamente com o sublime, não é? Está na hora do universo do sublime acabar um pouco, ou tentar conter um pouco, ou pelo menos fazer alguns apontamentos, não é? Para tentar minimizar um pouco essa situação, não é? É muito ódio, é muita polarização, que muitas vezes é artificial. E a gente sabe que quanto mais polarização, mais o inimigo, que a gente sabe quem é, vence. Não é? Desculpe se eu fiz um discurso, né? Não deveria fazer um discurso. O discurso de historiador é sempre bem respaldado, né, professor? Eu acho que, além de estar respaldado no humor, e aí acho que a gente fica bem à vontade. Eu acho que, em primeiro lugar, quer dizer, já existe, na verdade, uma série de coletivos e iniciativas, mesmo no mundo digital, que estão começando a operar nessas entrelinhas e que estão tentando justamente sair dessa coisa achatada, né? É um mundo bidimensional mesmo, né? Não tem preto, não tem cinza, não tem zona cinzenta. Então, a gente tem uma série de grupos hoje que tentam atuar justamente abrindo essas brechas, e eu acho que isso é importante. E acho que a gente só vai sair dessa, né, se a gente realmente colocar as nossas pequenas diferenças de lado e, enfim, se unir em prol de um bem maior, né? No fundo é isso. Então, quer dizer, eu acho que a gente hoje tem setores, né, que estão legitimamente reivindicando uma representatividade junto às instituições, né, junto, enfim, aos meios de comunicação, sobretudo junto às instituições, que precisam efetivamente ter o seu espaço, etc., mas é mais interessante que eles conversem entre eles, né, do que a gente abrir um nicho para cada um deles. Eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, e é assim que a gente tem procurado operar, ou vai começar a tentar construir dentro, por exemplo, de um museu como o MAC. Se a gente vai tratar das questões LGBTQ+, se a gente vai tratar das questões das heranças afrodescendentes, ou das questões indígenas, ou da questão do feminismo, a gente vai botar todo mundo para conversar junto, né? Porque o nosso problema é o mesmo, no final das contas, né? Nós estamos sendo absolutamente liquidados, né, por esse obscurantismo, né? Então, é disso que se trata, né? Acho que a estratégia mais importante é essa, é realmente conseguir criar esses diálogos, né? E não tem nada mais, eu acho que agora, quer dizer, a situação que a gente viveu recentemente provou, quer dizer, nós chegamos no estado de barbárie tal, que isso aqui, claro, a gente sente isso aqui por razões que eu não preciso nem falar por quê, né? Quer dizer, a gente vive um desgoverno completo, mas, quer dizer, no mundo da cultura, no mundo dos museus, essa situação chegou a um ponto tal que nós chegamos, quer dizer, a gente chegou a ver situações no ano passado de museus, né, e instituições estrangeiras discutindo a possibilidade de venda de, enfim, objetos, né, das suas coleções para poder pagar as contas dos funcionários que trabalhavam nos museus no final do mês. Olha, se a gente chegou nesse ponto, realmente a gente está muito mal das pernas, né? Porque uma coisa não exclui a outra, quer dizer, não existe
Como é que você trabalha dentro de uma coleção, fecha as suas portas e demite, por exemplo, seus educadores, que vão fazer a mediação com o seu público, que podem, né? Mas a gente viu isso acontecer, né? A gente efetivamente viu isso acontecer, isso se justificar para a sustentabilidade das instituições e tal. Então, quer dizer, não dá, né? A gente vai ter que repactuar as coisas, né? E a prova de que eu acho que a gente precisa, né? Precisa da arte, da cultura, né? Elas não são coisas que vêm depois, porque o problema é isso também, né? Quer dizer, nos grandes projetos que esse país teve, a cultura vinha depois, né? Era sempre assim, vamos arrumar isso aqui primeiro, depois a cultura vem depois. Não, tem que vir junto. Arte e cultura tem que vir junto. Tem um papel, eu estou aqui no papel com uma poesia do Nicolas Ber, é um poeta ele é de Mato Grosso do Sul, mas ele há muito tempo é um poeta identificado com Brasília, mora lá há muitos anos. Ele tem uma poesia que não é bem o que eu vou dizer aqui, mas porque eu não tenho ela aqui comigo, mas é bem pequenininha. Ele diz que utopia é uma pia limpa. Ou seja, a nossa utopia hoje na quarentena é ter uma pia limpa, porque, na verdade, vocês sabem o tanto de prato que a gente faz junto. Aí ele diz que hoje a nossa utopia virou uma pia limpa. Ter uma pia limpa é a nossa utopia de hoje. Brincadeiras à parte, pensando aí sobre o que vem aí, o que futuro pensar, eu acho o seguinte, que eu estava pensando sobre esse tempo que eu estou trancafiado aqui em casa durante essa pandemia, o que me garante o sustento desse dia a dia são esses heróis, heroínas que aqui estão, poetas, essas poetas e esses poetas, que foram escolhas que eu fiz quando eu era adolescente. Olha aqui, ó, esse livro aqui eu comprei com meu salário de office boy, ainda morando no Recife, Mário de Andrade. O que eu estou dizendo é que eu abro o Mário de Andrade, ele está conversando comigo nesse exato instante. Nesse exato instante ele está me fazendo companhia. O quanto que é contemporâneo. O quanto que você pegar um Federico Garcia Lorca vira contemporâneo meu agora para falar sobre esse momento aqui de isolamento, de crise política e tudo mais. Então, eu estou cercado dessas escolhas e é o que me garante enfrentar as coisas que aqui estão hoje se acontecendo, né? Então, quando você pergunta para mim do futuro, eu sei que lá no futuro eu estarei com essas escolhas aqui e com as minhas obsessões. São muito claras as obsessões minhas em torno do que eu penso, do que eu faço, a teimosia com que, desde 2006, eu criei, e a equipe toda, né, a gente faz a balada literária A Duras Batalhas, onde o Tom Zé já esteve 2 vezes, Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso, Jorge Malte, né, Conceição Evaristo algumas vezes, Sérgio Vaz, muita gente, a Rogéria, a saudosa Rogéria, cantora e atriz, também esteve. É um evento que abraça todos os gêneros sexuais e literários, e sempre foi assim desde o começo. Um abraço também, vale lembrar, nos nossos irmãos latinos, latinas, nos irmãos e irmãs, isso aí também a gente precisa pensar nos escritores e nas artes, e nos escritores e escritoras africanos e africanas. Isso a balada literária, de alguma forma, já faz um tempo. Então, o que eu quero dizer é que se eu pensar como é que vai ser o ano que vem, eu estarei com as minhas obsessões em dia, estarei com esses mesmos poetas e essa mesma fúria e vontade para o enfrentamento. Esse enfrentamento só é possível por isso que eu escolhi já faz muito tempo. Então, essas escolhas também estão em vários artistas e várias artistas pelo Brasil. Então, muito mais do que dizer o que eles devem fazer, é convidá-los a ocupar. Eles se sentirem convidados e convidadas a ocuparem como quiserem os espaços da cidade, não é? Para que a gente não tenha um espaço que a gente quer dizer o que eles têm que fazer. E se fosse o contrário, você tem esse espaço e faça o que você quiser com este espaço, não é? Então, é um pouco... Por quê? Porque as obsessões, os enfrentamentos e as garantias desse repertório já estão com esses artistas. Quando um sarau começa na periferia de São Paulo, começou por organicamente, sem que ninguém dissesse o que eles iriam fazer. Eles já estavam fazendo, transformando aquele bar
numa vivência poética e transformadora, não é? E isso continua em todos os saraus da periferia, nos slams, enfim. Então, era convidá-los e convidá-las, eu digo, para que essas obsessões sejam mostradas e elas atuem nesses espaços, transformando esses espaços. Eu vou dar um exemplo, Hugo, que foi um pouco na sua administração, lá no Teatro Municipal, você me corrige se não foi, quando Emicida faz aquele show histórico e vira um documentário, e que vocês convidaram o Emicida, e está lá o Emicida ocupando com a arte dele o Teatro Municipal de São Paulo. Aquilo, para mim, é revolucionário. Aquilo, para mim, é trazer a turma para entrar no Teatro Municipal e transformar aquele teatro sem dizer e sem perguntar o que é que o Emicida iria fazer com esse espaço sendo dado para ele e para os manos, manas, amigos, amigas, amigas. Lembrando que eu esqueci que na semana também tem a mana e também tem o mano. Então, vamos ocupar a semana com todos, todas e todos. E com as obsessões de cada um e as escolhas de cada um, de cada um, de cada um. É isso. Manos e manas. E para não ficar na pessoalidade, que depois eu tenho certeza que a Ana vai editar o que eu vou falar aqui, é meu pedido, só te lembrar, Marcelino, que você tem culpa do show do Emicida lá no Municipal. Porque eu conheci o Emicida na balada literária que você colocou nós dois na mesma mesa. Lembro perfeitamente quando convidei o Hugo Pozzolo para se encontrar numa mesa com um jovem que estava chegando na cena artística brasileira, era o Emicida, que vendia o próprio CD a R$2, que fazia com o irmão Fiote no quintal da casa deles. Quais são, olha, só aqui dizer mais uma coisa, quais são esses quintais? Tem muitos ainda agora nesse instante. Quais quintais são esses? Vamos trazer esses quintais? Quais quintais são esses em que as pessoas se autoproduzem, fazem seus CDs, seus corres? E aí é verdade, você lembrou muito bem, na balada literária era Hugo Pozzolo, Everton Berrenque, um poeta do Sul, e a chegada daquele artista chamado Emicida. É isso que eu queria comentar. Beijo. Sim, querido, fiquei contente de aparecer a lembrança do Emicida. Eu tinha uma admiração profunda. E ali, no momento que a filosofia sufi vai entrar na música brasileira, tem um profeta que diz assim: não há outra forma de entrar no coração dos homens senão pela antecâmara dos ouvidos. E a periferia que você vive falando? Ai, que maravilha! Assim, eu vivo falando que a música da periferia hoje é digna do tropicalismo, mas isso eu não quero me meter em coisa que pode criar discussão, não. Eu vivo falando, tenho orgulho da música de periferia, principalmente quando se trata de... A Roberta Martinelli tinha um programa que ela apresentava os músicos de periferia. Ela também apresentava os clássicos, aquele programa de música clássica é maravilhoso, mas os de periferia me comoviam profundamente. Eu espero que ela volte a apresentar na TV Cultura os periféricos, que estão cada dia mais dignos de aparecer. Ô, Tom Zé, você é um herói, assim, uma referência para todos esses artistas e todas essas artistas. Você saiba disso. Tudo que acontece, que vem com Emicida, com todos esses artistas que você via do programa da Roberta Martinelli, você é uma referência sempre e sempre, sempre. É um norte para todos esses artistas. Saiba disso. Enfim, essas conversas têm sido muito ricas, né? Porque elas trazem pontos de vista de ângulos diferentes, o que coloca para a gente que uma visão única ela pode ser autoritária, a gente precisa da visão diversa, de amplitude, de questionamento, de visões críticas, porque elas é que têm a capacidade de transformar alguma coisa naquilo que está tão estabelecido e tão arraigado, e com tanta dificuldade de transformação, né? Então, tenho certeza que existe uma riqueza aqui. A gente pretende, ao longo dessas conversas, que vão somar
100 pessoas no total, transformar esse material todo, não só nesta conversa aqui colocada lá na internet, em um determinado momento, como um ciclo, mas depois num produto audiovisual final que represente esse imenso pensamento colocado aqui, como também na tradução por meio de um livro. Então, todas essas falas, de um jeito ou de outro, elas estão colocadas com todas as suas diferenças e com a riqueza da sua diferença, da sua diversidade, para contemplar o que é esse momento histórico, um momento em que a gente está falando aqui pela tela, que se a gente sair na rua a gente vai estar de máscara, um momento que a gente está enfrentando de muito aterrorizados com o sentido de um governo federal descabido, desproporcional, agressivo, arrogante, que nos destrói as esperanças e que a gente tenta buscar nesse espaço uma perspectiva maior de esperança. Então, foi bacana quando o professor aponta para a gente ali essa questão da internet também, de como ela é preponderante, ao mesmo tempo domina sobre os algoritmos e como isso tem ditado as regras e tem criado essa polarização. Essa polarização não é uma polarização do pensamento popular, é uma polarização conduzida, né? Feita por um mercado que escolhe quem tem opiniões parecidas e deixa junto através de um curtir e de um não curtir. E isso faz uma divisão, uma polarização que não permite que a gente contextualize, que a gente debata, que a gente possa aceitar o contraditório e que a gente possa realmente transformar a partir de um movimento, de um caldo, de um processo que, no fundo, é dialético e não um processo que é de saltos de bem e mal e maniqueísta. A gente tem que ir pelo caminho mais dialético, que é mais difícil, pensar dá mais trabalho, mas é um resultado muito melhor do que a bestialidade, pode ter certeza. Então, eu acho que a gente consegue avançar nisso. Pediria assim, a última palavra de despedida aqui, o Tom Zé até já deu esse tom da despedida, mas só para a gente poder fechar aqui a nossa conversa do ciclo, com aquilo que vocês quiserem concluir, daquilo que vocês falaram, do que ouviram dos outros, e agradecendo. Eu tenho que agradecer a honra de ter você, sim, Tom Zé, que eu sei que é uma honra, que é desonra e é honra, que é digno e não é digno, mas é tudo aquilo que a gente precisa, é de figuras como você, como a Ana, como a Elias, como a Marcelino, que são pessoas que expressam aquilo que o pensamento tem de capacidade maior de transformação da nossa sociedade, para que ela não fique aí tão sofrida como está, e com as diferenças sociais tão aviltantes que a gente tem. Eu estou muito contente com as pessoas com que eu me reuni, porque me deram coisa para pensar, me deram coisas para estudar. O Elias Tomé me confirmou. Eu vou procurar saber, Elias, quem é esse David Trice. Eu vou procurar saber quem é e vai me ajudar a continuar o trabalho. E, graças a Deus, a gente teve uma coisa que me parece útil, e eu estou muito contente. Eu não tenho muito mais o que dizer, senão agradecer, dizer que o papo foi ótimo. O contato aqui com o Tom Zé, pela primeira vez, eu já assisti vários shows do Tom Zé, mas o contato meu é pela primeira vez, né? Então, em vez de falar um goodbye, um bye-bye, né? Eu falo aqui dos meus tempos ainda que eu tocava no violão, né? E no violão eu tocava e cantava. São 8 milhões de habitantes de todo o canto e nação que se agridem cortesmente, correndo a todo vapor, e por aí vai. Bom, foi um prazer poder estar aqui com vocês também nessa tarde, conhecer meu colega Elias Tomé, que eu conheço dos livros do currículo Lattes, né? Elias não conhecia pessoalmente. O Tom Zé, que tenho uma admiração profunda, ouço há muitos anos, Tom Zé, tenho vários discos seus. Marcelino Freire, que vem a conhecer agora, mas que já conhecia a Balada Literária. Enfim, e agradecer a você, Hugo, e ao Ale Youssef por esse convite. Acho que, enfim, essa é uma iniciativa muito importante e que a gente consiga realmente fazer da arte e da cultura uma forma de resistência mesmo. Muito obrigado, Hugo, Ana, muito obrigado, Elias. Aprendi muito aqui, Tom Zé, fiquei aqui assim atrás aí das coisas que você falou também. A gente fica. Minha mãe dizia: o que é que esse menino tanto fica ruminando? Pensando, né? Eu vou ficar ruminando
tudo isso aqui. Eita, menino, para bodejar, né? Minha mãe dizia, bodejar é aquela coisa que ficar falando sozinho, menino para bodejar. Então, eu vou ficar bodejando e ruminando aqui tudo que vocês falaram, sempre com minha eterna admiração ao Tom Zé, todo o trabalho dele. Um beijo para a Neuza também, muito necessária nessa Semana de Arte Moderna, em todas as semanas da vida da gente e do modernismo completo. Obrigado ao convite a vocês todos e todas aqui, todos da equipe. E quero dizer que, não sei se vocês fizeram essa previsão nesses 100 encontros, coloca um dia aqui na página, aqui, só jovens, bem jovens, para saber o que é que eles pensam sobre o que é modernismo e o que é que eles pensam sobre o futuro e tudo mais, porque é muito legal ouvir esses jovens que estão todos aí antenados nessas redes, e aí ouvi-los, saber o que é que eles imaginam, que ideia que eles têm, porque isso sempre gera umas provocações, e aí gera um pessoal que está aí entendendo muito mais do que a gente aí, esses mecanismos do dedinho e de passar manteiga, né? Porque é todo mundo passando manteiga assim no celular, não sei o que danado, tanto passa manteiga na tela. Então, era só para dizer que é importante aí também essa juventude chegar e trazer aí notícias desse futuro, para ver se a gente tem esperança. Mas temos esperança, sim, porque a arte está aí, é isso que eu acho que vocês estão fazendo. Um beijão aí para todos, aí para o Ale, para o Hugo, para todos da secretaria, e vamos em frente. Vamos aí, e cuidem-se, né? Cuidem-se. Beijo grande. Vamos adiante, e que esse espírito que a gente tem aqui de conversa, que aponta para 22, seja muito mais do que isso, né? Seja uma transformação do pensamento, que a gente possa recuperar o espaço e a alegria que esse país tem, merece e deve ter, para a gente não ficar nesse momento de sofrimento de uma pandemia que é global, mas que aqui está tendo um tratamento especialmente ruim, e que a gente possa retomar e colocar a cultura à frente, né, como a necessidade que colocou a Ana aqui, que eu acho que é isso. A gente precisa de arte e cultura para a vida ganhar seu sentido, né? E vamos celebrar a vida, que é o que nos interessa. O Ciclo Modernismo 22+100 é uma realização da Prefeitura de São Paulo por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Fundação Teatro Municipal. Com a produção de Ana Penteado, Bruno Imparato, Guilherme Sobota, Giza Gabriel, Jaime Souza, Kátia Abreu, Radamés Miguel, com a coordenação de Gabriela Fontana e Hugo Possolo. A edição é de Ana Penteado, Carlos Ronque, Laura Saleri e Marta Fonterrada. O ciclo foi gravado de maneira remota, durante os meses de maio a junho de 2021, com apoio da SPCine e da Rádio CCSP. O Manifesto Modernismo 22+100 foi gravado pela produtora Lady Bird no Teatro Municipal de São Paulo em maio de 2021, com a direção de Henrique Sauer e Hélder Fruteira. Prefeitura de São Paulo. Gestão Bruno Covas. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Secretário Municipal de Cultura, Ale Youssef. Chefe de Gabinete, Thaís Lara.